Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen, o campeão mundial, é um homem cansado, é um homem que vive um tédio no xadrez porque ele não consegue encontrar um adversário à altura. Então o que ele faz? Ele joga de óculos escuros no escuro, com pessoas gritando na orelha dele, com pessoas cantando e dançando, aí ele toma algumas cervejas, faz abertura esquisita, né? E é dessa forma que ele consegue se divertir, então, e dando uma chance aí pros adversários. Mas aqui a gente tá falando do Magnus Carlsen jogando contra o Alireza Firouzja, galera. O Alireza Firouzja, jogador iraniano que joga hoje pela França, tido como pelo Magnus Carlsen, é o maior talento aí da nova geração e tudo mais. Então, com certeza é um adversário muito forte. O Firouzja é o número 2 do mundo, né? Ele tá acima do Ding Liren, do campeão mundial nas clássicas, acima do Nepo, é o novo número 2 do mundo. E aqui então a gente tem o Magnus Carlsen Barbie Girl. Galera, o Magnus Carlsen no modo Barbie Girl, ouvindo Barbie Girl ali de fundo, com as irmãs Botez dançando, uma maior bagunça na casa dele, e ele vai jogar então aqui contra o Firouzja. Mas antes deixa eu falar sobre tecnologia pra você. Prepare-se para uma aventura repleta de tecnologia e bom humor. Apresentando a Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Na Alura, os alunos são transportados para um universo imersivo e divertido, repleto de conhecimento tecnológico, com cursos, formações, imersões, challenges e até mesmo alguns easter eggs nerds. É como entrar em um mundo encantado da tecnologia. Se você está pronto para levar suas habilidades tecnológicas para o próximo nível, a Alura tem tudo o que você precisa. Os cursos e as formações são tão poderosos que até mesmo o Homem-Aranha e o Deadpool ficariam impressionados. E sabe qual é o melhor superpoder da Alura? A flexibilidade. Na Alura você pode estudar onde e quando você quiser, como um verdadeiro herói do tempo. Afinal de contas, o mundo tecnológico não espera por ninguém. E aqui vai uma dica exclusiva. Ao utilizar o link especial da Alura, você ganha um incríveis 10% de desconto na matrícula. É como ter uma oferta tão boa que até mesmo Tony Stark invejaria. Os conteúdos são incríveis, tem formação de streaming, React, TypeScript, Machine Learning para negócios digitais e muito mais. É como ter acesso a uma biblioteca de superpoderes tecnológicos. E se você ainda precisa de mais evidências sobre os poderes da Alura, confere aqui os depoimentos dos heróis que já passaram pelas formações. Chegou a sua hora de aprender a programar e de se tornar um verdadeiro herói da tecnologia. Acesse o link que está aqui na descrição do vídeo e embarque nessa aventura cheia de tecnologia e conhecimento. Muito bem, galera, a Alireza Firouzja abre aqui com o peão do rei. A gente tem aqui E6 pelo Magnus Carlsen, a defesa francesa. Rafa, ele só pode estar trolando, né? Calma, pessoal, olha aí, os jogadores de francês já se sentiram a alfinetada aí, né? Aqui D4, D5, é o padrão aqui, e o Firouzja vai pra variante do avanço. Mas antes, vamos ouvir aqui a Barbie Girl, a galera, por motivos de copyright, né, de proteção aí a conteúdo, a gente não pode mostrar a música toda, mas olha a cantoria aqui na casa do Carlsen, dá uma olhada. Oh, I put Barbie Girl. Barbie Girl for Firouzja? Let's go for first. Okay. It's fantastic. You can brush my hair and take me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. É uma cantoria e tanto. E nesse clima o Carlsen segue jogando aqui. Joga com C5, né? Na variante do avanço você vai querer atacar a base aí do peão que avançou. C3 protege, cavalo C6 pesa no centro, cavalo F3 defende. E aqui bispo D7 desenvolvendo, né? Aqui esse bispo D7 ele serve para muitas vezes jogar com a dama em B6 e pressionar o peão central e não cair numas armadilhas, né? Do tipo... se você não joga o bispo D7, joga diretamente aqui com dama, por exemplo, o bispo D3, você fala, oba, ganhei peão. Quem é que já ganhou partida assim, né? De brancas contra a francesa, né? E aí leva esse cheque e aí depois tá caindo a dama, né? Então, esse bispo D7 aqui é um lance muito comum aí na francesa e também porque as pretas querem trocar esse bispo em algum momento, né? Bispo E2 seguindo a partida, peão toma, o Carlsen segue com o cavalo de G em E7 e a música rolando, som alto, bagunça, a turma dançando e o Firouzja aqui, jogando a abertura sofisticada agora com o cavalo A3, cavalo F5 pelo Carlsen pesa no centro, o cavalo C2 traz a proteção, gostei dessa variante aqui com o cavalo C2 aqui do Firouzja, protege bem o centro, né?
Bispo E7 foi jogado, todo mundo coloca o rei em segurança, e aqui bispo D3 pelo Firuja, já colocando pressão no cavalo. F6, os jogadores de francesa fazem isso muitas vezes contra o peão avançado. Esse F6 em algum momento chega, bispo toma, peão toma, e aqui torre em E1, jogado agora pelo Firuja. E o Carlsen segue com tranquilidade com torre C8, permitindo inclusive aqui o lance C6. O Firuja poderia jogar, mas acho que ele talvez acredite que esse peão fique avançado demais. E no entanto ele segue aqui com bispo D2. Magnus Carlsen segue com bispo E8 de qualquer maneira, bispo C3 e agora F4 jogado aqui pelo Carlsen. E aqui a abertura muito bem jogada pelos dois jogadores, né? Inacreditável que o Magnus Carlsen, com essa bagunça toda aí, tá conseguindo manter o foco aqui na partida, né? Dama D2 foi jogado e aqui o Carlsen vai pro fino da posição, lance A5. Temos aqui E por F6, bispo por F6, dama por F4 e aqui a ideia do Carlsen, que calculeira da braba, né? Bispo por D4, né? E agora aqui a dama tá atacada, a dama tem que sair daí, volta para casa de D2 e o Carlsen mantém o bispo agora pressionando. O peão de F2 traz mais uma proteção também para o seu peão de A5. Cavalo de 100, D4 centraliza aí o cavalo. O Carlsen segue com o bispo D7, ele precisa soltar esse bispo de novo. Cavalo em E5 e aqui dama C7 jogado pelo Magnus Carlsen. Conecta as torres, permite a captura do bispo. O Firuja prefere chegar com F4, aqui vai avançando com os peões aqui do rei, queira ou não, é uma maioria. Magnus Carlsen segue com o cavalo D8 e o Firuja segue com rei H1, tira a cravada aqui, coloca o rei protegidinho. Dama D6 foi jogado e o Firuja segue com torre de A em D1. Assustador o desenvolvimento aqui do Firuja, o Carlsen realmente aqui numa posição difícil, saber o que jogar aqui, né? Muito fácil de você errar aqui de negras. Carlsen vai jogando com torre E8 agora, a luta pela coluna E. E o cavalo de D volta para casa de F3, cavalo C6 aqui pelo Magnus Carlsen, e aqui o Firuja teria uma possibilidade muito forte aqui de jogar o lance cavalo C4, acho que seria uma pancada aqui para cima do Carlsen, né? Porque o peão tá cravado e agora as duas peças aqui estão atacadas e não é fácil de você segurar essa posição. Por exemplo, dama aqui em C7 para defender o bispo, tá levando dama por D5 cheque, com uma posição com certeza vencedora, né? Aqui a posição realmente desmorona para o Magnus Carlsen. Portanto, nesse momento o Magnus Carlsen, a gente vê as imagens aqui, ele vai ficando já meio desesperado. Ele vai percebendo que a coisa não tá fácil, mas aqui o Firuja vai para um blunder na posição, ele acaba aliviando aqui a situação para o Carlsen. Aqui o Magnus Carlsen joga a dama por D7, o Carlsen já tinha visto que o Firuja tinha lá, o Firuja não conseguiu achar, né? E agora tudo bem, trocam-se aqui algumas peças, Magnus Carlsen rapidamente vai para esses lances, para essas trocas e segue agora com o lance cavalo B4. Ataca a torre, ataca o peão, é possível capturar, a coisa tá ficando complicada aqui para os dois lados, Magnus Carlsen encontrou o contra-jogo. Firuja coloca a torre na sétima, o Carlsen captura o peão em A2, permitindo agora a captura aqui em G7, torre por G7 cheque foi jogado, aqui você não quer colocar o seu rei em H8 de jeito nenhum, por isso rei aqui em F8 e aqui torre por B7, atacando o bispo. O que é isso? O Magnus Carlsen tem 2 peões a menos, mas a posição tá longe de estar melhor para as brancas. Magnus Carlsen segue com cavalo por C3 e depois de B por C3, o Carlsen tem um peão passado perigosíssimo aqui na coluna A. No momento, o bispo atacado, o bispo segue lá para F2, ganha um tempo sobre o cachorro, cavalo em F3 foi jogado. E aqui o Magnus Carlsen, é perfeitamente possível capturar esse peão, mas o Carlsen prefere disparar o peão passado. Torre B4 foi jogado pelo Firuja. Mais uma vez é perfeitamente possível capturar aqui esse peão, o peão por conta dos ataques todos aqui na fileira do fundo, mas o Carlsen vai para uma outra ideia igualmente forte. Torre A8 dando suporte agora aqui pro peão passado, né? E a dança continua, a gritaria. Acho que nesse momento o Ariantari já meio que sentou do lado ali do Carlsen, né? O outro jogador norueguês, o Ariantari, um grande mestre muito forte e super amigo ali do Carlsen, né?
e da turma toda. E o Ariantari, nesse momento, já percebendo que é um final complicadíssimo, né? E a galera tudo cantando lá, ele senta do lado ali pra assistir esse final histórico aqui. A partida segue agora com torre B2 pra tentar parar o peão. O Carlsen joga aqui preciso, cirúrgico, bispo C5. E apesar dos peões a menos, esse peão passado é perigoso, porque agora ele tá ameaçando avançar o peão, colocar a torre aqui e promover o peão no futuro. Então torre A2 foi jogado, o A3 dá liberdade para a torre poder jogar. O Firu já segue com o cavalo E5 e aqui é muito fácil de errar. Por exemplo, o torre B8 é sedutor, né? Ameaçando checkmate, inclusive, e tudo mais. No entanto, aqui tá vindo esse triplex aqui, extremamente perigoso aqui do cavalo, né? Então, Magnus Carlsen, mesmo com o tempo caindo aqui, nada passa aqui pelo Magnus Carlsen. O Carlsen segue agora com rei E7, aqui ele já tinha alguns segundos no relógio, e o Firuja também. G3 jogado pelo Firuja, rei E6, encosta no cavalo, rei G2 e agora sim torre B8, longe dos cheques de cavalo, o Carlsen vem com a torre. A grande ameaça agora é torre B2, aqui ganhando a torre ou promovendo o peão na sequência. Cavalo D3 foi jogado, excelente lance, controlando a casa de B2, e o Magnus Carlsen segue com o bispo B6, o bispo D6. O bispo tava caindo com cheque, né? Então aqui o bispo fica em segurança e agora C4 dispara com o peão. Magnus Carlsen segue com o cirúrgico, torre B3, ataca o cavalo, C5 ataca o bispo. O Carlsen quer manter as peças no jogo, segue com bispo E7 e mantém o cavalo atacado. Torre D2 faz a proteção do cavalo, bispo F6 jogado pelo Magnus Carlsen. E depois de rei F3, tirando o rei aqui dessa horizontal perigosa, o Magnus Carlsen tinha a possibilidade de jogar aqui o lance bispo B2, o cavalo cravado, e não tem como parar agora a promoção do peão, seria um lance vencedor. O Magnus Carlsen acaba fazendo o lance A2, tentando lidar com o tema da sobrecarga, ele vai ganhar uma peça, mas agora é difícil de ganhar com apenas um peão. E ele percebe a besteira que fez, olha as imagens aqui. Nas imagens a gente percebe que o Carlsen ficou incomodado, ele deveria ter jogado, ele deve ter visto depois, né? O lance bispo B2, aqui não tem como, né? Se você tirar aqui o rei da cravada, tanto faz, o peão dispara, e o máximo que as brancas podem querer fazer é levar a torre, então as pretas poderiam, inclusive já que eu vou perder a torre eu levo um peão, né, e aí depois promove. E esse final aqui não é fácil ainda, dá pra perder de negras isso, dá pra deixar escorregar a vitória, dá pra um monte de coisa. Xadrez da vida real não é isso aí que a gente imagina não, que muita gente imagina, né? Ah, tem dama e bispo contra torre e cavalo, com certeza tá ganho. Não é bem assim, aqui tem peão passado aqui, peão passado lá, rei exposto, peças chegando, torre cheque, o cavalo vem com tudo, daqui a pouco o rei, as peças vindo, peão passado. É difícil, ainda teria muito jogo, mas claro, com um bom jogo aqui, as pretas provavelmente ficariam melhores, né? Mas ainda assim um final difícil, né? Mas certamente é o caminho para lutar por uma vitória, seria esse lance. O Carlsen acaba jogando A2 e aí ele fica descontente, porque ele vai jogar esse final agora, onde o Firuja tem 3 peões por uma peça, e vamos ver, né? É difícil ganhar agora de negras, porque teria que tentar promover esse peão, além de tudo, tem um tema de um canto frio, né? Quem conhece estuda finais e tudo mais. Ainda que se trocasse tudo isso, tirasse todas essas peças do tabuleiro e sobrasse rei, bispo e esse peão contra esse rei, ainda assim seria empate, né? Então, realmente, aqui ganhar é difícil. Magnus Carlsen tem que jogar agora com muito pouco tempo no relógio. Ele vai fazendo os lances aqui cirúrgicos, com velocidade, ele corre mais o risco de perder aqui, né? E agora ele tem que parar esses peões todos passados, e ele vai dando um jeito de parar. E o Firuja danado vai encontrar um tema agora de afogamento, ó. O rei do Firuja vai ficando meio sufocado, e o Firuja encontra agora, ele vai criando, joga demais aí também o Firuja, né? Tem que dar todos os méritos aí pro Firuja, que o Carlsen tá complicando aqui, tá criando umas redes de mate e tudo mais. Mas o Firuja espertamente vai parando aí os ataques do Carlsen, é cheque aqui, cheque lá, e esse lance foi genial, né? Aqui o Magnus Carlsen ameaçou checkmate e ainda dá pra dar um cheque aqui, mas o Firuja foi pra esse lance esperto aqui. Vem aqui com a torre, né, proteger. E aqui é o seguinte, se bispo toma, não foi jogado, peão toma e vai empatar. Aqui esse peão vai promover pra dama, né? Então, aqui a partida seguiu com o Magnus Carlsen passa a vez, o Firuja joga com torre G8, e aqui o Magnus Carlsen tenta manter, o Firuja mais uma vez encontra esse tema, né, ligeiro demais,
E aqui a gente tem, então, um momento aqui onde a gente tem um empate aqui por afogamento. Muito bem, aí deu graça pro Carlsen, jogando contra o número 2 do mundo, com uma bagunça toda na casa dele, jogando a francesa, né? Até que o Firuza jogou muito bem aí, conseguiu aí o empate contra o Carlsen. Mas é isso, galera, a gente segue cobrindo mais partidas aí do Carlsen malucão, jogando aí, tentando dar graça aí pros adversários, né? Mas é isso, espero que você tenha gostado aí, posta nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!